Bom, esse vídeo é para analisar um artigo que foi feito para a escolha de um navio para a Armada Argentina pelo método Sapir-Whorf. Bom, o problema começa com a Armada Argentina, que tinha um navio chamado Aracabo San Antonio, e ele é um navio muito antigo que estava sendo descontinuado, e a Armada Argentina precisava selecionar um novo navio anfíbio para a sua frota. Então, a Argentina ela tem uma costa bem extensa, que a coloca entre os 3 países, terceiro lugar no país da América do Sul, em relação à região costeira, e um dos 30 países do mundo, maior região costeira. Então, é um território que necessita de uma frota eficiente. E para contextualizar um pouco mais, países vizinhos da Argentina e da América do Sul, como Brasil, Chile e Peru, recentemente já tinham reforçado sua frota com novos navios anfíbios. Inclusive, a Colômbia também estava em negociação com a Coreia do Sul, se não me engano, para a obtenção de um novo navio também. Um outro fato relevante para a obtenção de um novo navio é devido a catástrofes naturais. Então, como alagamentos. Então, inundações que são frequentes causam, segundo um estudo, causaram entre 1980 e 2016 perdas na ordem de 22,5 bi de dólares. Então, com um navio anfíbio eficiente, a Argentina vai conseguir escoamento de pessoas, produtos e até auxiliar no abastecimento em épocas de inundação. Então, tem tanto um propósito militar, propriamente dito, quanto um propósito de econômico-financeiro e até social para o país. As opções elas vão ser analisadas de acordo com algumas especificações técnicas. Então, tanto de capacidade, capacidade de pesos, né? Capacidade em termos de peso, capacidade para operar helicópteros, instalação de unidade de terapia intensiva, a capacidade para quantidade de militares dentro do navio, entre outros. Posteriormente, o artigo ele até faz uma menção aos métodos AHP e ELECTRE, respectivamente da escola americana e francesa, e ele faz uma breve análise dos dois métodos e diz que são métodos muito utilizados, muito importantes, muito eficientes, só que eles têm uma prerrogativa que eles precisam ter, os decisores eles precisam estar em conformidade em relação às suas opiniões. E aí que nesse caso específico, isso é um empecilho, então por isso que foi utilizado o método Sapir-Whorf, onde você pode ter múltiplos decisores, cada um com uma opinião em relação aos critérios mais importantes e as notas que vão ser atribuídas às opções, que o método ele vai fazer uma ponderação de tudo para chegar no melhor denominador comum, vamos dizer assim, a opção mais que melhor se enquadra em todas as opiniões fornecidas. Então, nesse caso, foram analisados 4 navios, o classe Austin, o classe Foldre, classe Macassar e o classe Newport. Então, tem uma breve descrição de cada navio no artigo, e eles foram analisados sob
sobre os quesitos capacidade de transporte, autonomia e características navais. Foram selecionados 3 decisores para analisar os navios e os critérios, e cada decisor utilizou uma escala que foi de -3 a 3, onde -3 era absolutamente pior e 3 absolutamente melhor. Bom, dado a análise dos critérios pelos decisores, chegou-se à conclusão nessa tabela 3, que foram feitos os pesos dos critérios, né? Onde os critérios capacidade de transporte e características navais foram os mais relevantes, de acordo com as opiniões dos decisores. Capacidade de transporte com peso de 2,83 e características navais com peso 2,3. Autonomia ficou com peso de 1,2133. Isso já é a tabela normalizada. Posteriormente, cada decisor foi atribuindo notas para as opções de navios sobre cada quesito. Então, em capacidade de transporte, cada decisor deu a sua nota. Essa matriz da tabela 4 é a matriz normalizada também. A tabela 5, as notas em relação à autonomia, e a tabela 6, as notas em relação a características navais. Essas notas sumarizadas, elas foram colocadas nessa matriz de avaliação, que está na tabela 7, e ela foi combinada com a matriz dos vetores de peso para chegar no resultado final, que é essa tabela 8, onde o classe Foldre chegou com maior grau, então ficou na primeira opção. O classe Macassar ficou em segundo lugar, com um grau de 10,7. O classe Austin em terceiro lugar, com 9,749. E o classe Newport em quarto, com 7,601. E se a gente analisar esse resultado em conjunto com essas duas matriz do vetor dos pesos e a matriz de avaliação, a gente vê que é bem intuitivo, porque os critérios que têm mais peso são a capacidade de transporte e as características navais. Então, na capacidade de transporte, os navios que têm a melhor nota são o classe Austin e o classe Foldre. O classe Austin com 2,16 e o classe Foldre com 2,1. São notas muito parecidas, então a gente espera que, para esse quesito, eles vão ficar muito próximos. Os demais ficam com uma nota entre 1 e 0,94. Bom, dado isso, o que, em teoria, desempataria esses dois seria os dois outros critérios, sendo que a diferença da nota de autonomia desses dois navios um é 3 e outro é 0,5, então uma diferença de 2,5, e em características navais é 0 e 2,16, então uma diferença também de 2,16. Essa diferença, quando comparadas os dois critérios, elas são relativamente próximas. Só que um é muito melhor em autonomia, enquanto o outro é muito melhor em características navais. Só que o peso da nota do quesito características navais é muito superior em relação à autonomia, praticamente quase o dobro. Então, o que leva o classe Foldre, que tem uma nota muito maior em características navais, ter uma grande vantagem. O que, assim, se a gente analisasse essas duas matrizes por essa ótica, daria a entender que o classe Foldre já seria o mais apto, dado todas as opiniões fornecidas, que realmente resultou, que foi o resultado final.